Uma semana decisiva abala os alicerces de todas as famílias em celebridade. Enquanto a sombra da morte de Linneu se alonga, revelações perigosas ameaçam desmascarar assassinos e destruir reputações. No centro do turbilhão, Maria Clara joga um jogo arriscado com Renato, seduzindo-o em troca de uma fita que pode destruir Laura. Amores são postos à prova, segredos vêm à tona e alianças se desfazem em um crescendo de tensão que promete mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. Esta é uma semana em que a verdade não será apenas revelada, ela será usada como arma. Resumo de celebridade entre 10 a 15 de novembro de 2025, segunda-feira, 10 de novembro, preocupada com Laura, Maria Clara mente, dizendo estar no apartamento de Renato para encontrá-lo. Ao sair com Beatriz, Maria Clara finge ir embora, mas retorna com Hugo para revistar o local sem sucesso. Enquanto isso, a tensão entre Paulo César e Bruno aumenta, e Sandra pondera a proposta de novas fotos. Noêmia pede a Daniel que interceda. Vladimir paga o condomínio atrasado de Jaqueline, que deseja se casar, embora ele não demonstre interesse. Cristiano prende Renato e Joel em uma reunião para ajudar Maria Clara. Lourival desconfia do depoimento de Fernando sobre a morte de Linneu, acreditando que a conversa de 12 segundos não foi suficiente para as alegações feitas. Ana Paula comemora o novo apartamento que o Baldo alugou para ela. Terça-feira, 11 de novembro, Inácio revela seu nervosismo ao contar que soube da morte de Linneu por telefone. Sandra pede tempo para pensar na proposta de Daniel, mas Paulo César a pressiona, levando-a a recusar. Maria Clara pede ajuda a Cristiano para procurar a fita na Vasconcelos à noite. Fernando evita o assunto quando Tânia sugere um curta sobre Maria Clara Diniz. No conselho, Fernando corta Renato, que queria indicar o editor de uma nova revista. Vladimir se internece ao ver Jaqueline com as crianças e acaba pedindo-a em casamento. Enquanto isso, Laura e Marcos procuram a fita no apartamento de Renato. Fernando fica apreensivo ao saber que Regina, a empregada de Beatriz, foi intimada a depor. Quarta-feira, 12 de novembro, Fernando tenta impedir o depoimento de Regina, mas não consegue. Ela revela a Lourival que Inácio pegou a chave do elevador privativo de Linneu e não voltou para casa. Marcos sugere fugir com Laura, mas ela recusa. Darlene confronta Vladimir sobre o casamento com Jaqueline, e ele sugere um afastamento temporário. Noêmia apoia a decisão de Sandra, irritando Paulo César. Renato humilha Joel em público. Ana Paula se muda da casa de Laura, e Nelito, que está com Eliette, se recusa a ir. Salvador vai à delegacia e descobre que Inácio pode ser indiciado. Quinta-feira, 13 de novembro, Maria Clara se insinua para Renato e marca um novo encontro. Yolanda faz Beatriz pagar as despesas do lançamento de seu livro. Citando informações de Ubaldo, Salvador implora para que Lourival não indicie Inácio. Fernando se preocupa ao saber que Darlene contou sobre a briga de Inácio com Linneu. Maria Clara pede a Cristiano que obtenha informações sobre Renato com Joel. Lourival desconfia que Inácio é o assassino e que Fernando mentiu para protegê-lo. Laura e Marcos se beijam, e ela o incentiva a seduzir Beatriz por dinheiro. Vladimir lamenta não ser mais bombeiro, e Darlene decide ajudá-lo a voltar à corporação. Na festa do Espaço Fama, Fabiana paquera Bruno. Fernando, desesperado, procura Lourival e promete contar a verdade. Sexta-feira, 14 de novembro, Fernando muda seu depoimento e revela que tanto ele quanto Inácio estiveram com Linneu no dia do crime. Admite que mentiu para proteger o neto, sabendo que pode ser punido por falso testemunho. Cristiano promete a Joel indicá-lo para editor de uma nova revista e obtém informações sobre Renato. Inácio se aborrece com os pedidos de Darlene, e Beatriz rejeita o assédio de Marcos.
Maria Clara decide ir às últimas consequências para conseguir a fita. Sandra recusa a proposta de Daniel e critica a mesada que ele dá ao filho. Paulo César abandona os testes vocacionais, irritando Sandra. Fabiana e Bruno se beijam. Renato marca um encontro com Maria Clara no apartamento dentro de 1 hora. Sábado 15 de novembro, Maria Clara avisa a Hugo que vai negociar a fita. Enquanto isso, Laura se irrita ao chegar no Andaraí e descobrir que Renato já partiu. No encontro, Renato deixa claro que sabe do interesse de Maria Clara pela fita e combina a entrega para o dia seguinte. Hugo e Bruno planejam resgatá-la no momento certo. Darlene conversa com Peixoto sobre a reintegração de Vladimir aos bombeiros, e o advogado menciona a necessidade de uma confissão de Joel. Noêmia relata a Daniel sobre a irresponsabilidade de Paulo César. Yolanda recebe convidados para o lançamento de seu livro. Fernando confirma a Tânia que foi apaixonado por Maria Clara. Sandra termina com Paulo César. Enquanto Hugo, Bruno e Vladimir aguardam para executar o plano de resgate, Maria Clara chega ao apartamento de Renato e, de modo sedutor, promete o que ele quiser em troca da fita que incrimina Laura. Resumo aqui falado pode sofrer alterações. A semana termina com os personagens à beira de um abismo, seus destinos pendendo por fios cada vez mais finos. A verdade sobre a morte de Lineu finalmente vem à tona, mas a um preço altíssimo para Fernando, enquanto a investigação de Lourival se fecha perigosamente sobre Inácio. O jogo perigoso entre Maria Clara e Renato atinge seu clímax, com um encontro marcado que promete uma troca de consequências imprevisíveis, enquanto seus aliados se preparam para uma intervenção arriscada. Relacionamentos definham, como o de Sandra e Paulo César, enquanto outros, como o de Vladimir e Jaqueline, tomam um rumo inesperado. Com tantas verdades à mesa e tantas vidas em jogo, a próxima semana promete ser explosiva, decidindo de uma vez por todas quem cairá em desgraça e quem conseguirá, contra todas as odds, se salvar.